Fala pessoal, tudo certo? Estamos aí ao vivo para nossa live de número 9 da semana de lives de aquecimento para a imersão calculista 10K. Imersão essa que acontece na próxima semana, de 18 a 24 de julho, então inicia na segunda-feira. Vai ser aí a imersão, né? Calculista 10K vai ser online, ao vivo e gratuito. E o objetivo da imersão é te mostrar o caminho para se tornar um calculista seguro, reconhecido e bem remunerado, faturando mais de 10 mil reais com projetos estruturais, desde a concepção até a execução. Quem não se inscreveu na imersão calculista 10K ainda, tem gente que entrou e já está pedindo, a imersão calculista 10K é só clicar no link da minha bio, que está ali o linkzinho para tu poder se inscrever na imersão, que é gratuita e começa semana que vem. Na imersão não é utilizado nenhum tipo de software. Na imersão vocês vão aprender muito sobre tudo que precisa para iniciar na carreira de projetos estruturais, concepção estrutural, pré-dimensionamento, vendas, mercado, captação. A gente vai falar bastante na imersão. Então, quem não se inscreveu ainda, clica no linkzinho da bio aqui e se inscreva. Antes de começar a nossa live de aquecimento, eu quero saber de vocês assim, ó. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Tá tudo certo aqui com a live, tá? O sinal tá bacana? Só confirmem essa informação para mim, por favor. Lembrando que nessa semana, a semana de lives de aquecimento, então a gente tá na live número 9. Nossa última live de aquecimento vai ser à noite, a live 10. Então, fizemos várias lives essa semana, onde tivemos aí vários alunos, vários convidados para falar sobre estruturas. Então, essa semana a gente falou sobre captação de clientes já, de marketing digital, sobre carreira de calculista de estruturas, sobre atendimento, falamos sobre contenções e fundações, sobre como descobrir se o projeto estrutural está econômico. Foi uma semana recheada de conteúdo. E hoje vamos ter também muito conteúdo sobre carreira e vamos iniciar essa live agora com o Fernando, na sequência, que já está aqui, ó, Fernando Viana, para conhecer um pouquinho da carreira dele. Para quem não me conhece ainda, talvez começou a me seguir faz pouco tempo, meu nome é Nivaldo, eu sou engenheiro civil, mestre em estruturas pela Universidade Federal de Santa Catarina, trabalho exclusivamente com projetos estruturais há mais de 14 anos, desde comecinho de 2008, e tenho um escritório de projetos estruturais, em que nesse escritório já projetamos aí mais de 280 mil metros quadrados de projetos estruturais, mais de 140 obras de concreto armado moldado em loco, concreto pretendido, pré-fabricado, alvenaria estrutural e estrutura metálica. Então já trabalhamos com todas essas disciplinas. E agora a gente vai conversar com o Fernando para descobrir aí, né, conhecer a história dele e saber aí como que ele se tornou, né, de assistente de engenharia a um engenheiro referência aí na cidade dele. Então vamos chamar o Fernando para a conversa. Já chamei o Fernando para a conversa. Só virar a câmera? Aí sim! Tudo certo? Eu não sei porquê. Tem algumas pessoas que a live começa com a câmera virada. Daí a pessoa tem que... alguns, eu acho que tu foi o terceiro, mais ou menos. Tem outros que já começam na câmera da frente. Talvez seja a última câmera que tu utilizou na hora no telefone, não sei. Mas, Fernando, obrigado por ter aceitado aí participar dessa live. E antes aí da gente começar, tu quiser. Acho que Tá deu uma travando? travadinha. Tá me ouvindo? Tá travando um pouquinho. Voltou já? Tá me ouvindo? Você tá me escutando? Eu tô te escutando. Tô, então agora tá 100%. Vai lá, conta aí Tá. tudo que, né, tua história até aqui. Então tá, vamos lá. Boa tarde, pessoal. Primeiro, meu nome é Fernando Viana, sou engenheiro civil, né? Trabalho há mais ou menos uns 13 anos na área de construção, né? Formado há 6 anos, eu estou formado há 6 anos, mas eu já atuava anteriormente nessa área de construção, né? Então, eu comecei atuando por um convite de um amigo meu de infância, né, que ele tinha um pai que era engenheiro civil,
e me convidou para trabalhar junto com eles. Então eu comecei a trabalhar com eles. Nesse trabalho a gente fazia vistorias para a Caixa Econômica Federal, a época que os financiamentos estavam muita alta, assim, que veio Minha Casa Minha Vida realmente, né? E tinha muito trabalho, tinha muita vistoria para ser feita. Eu comecei a fazer viagens junto com eles, né? Mas o pai deles, ele era especialista em cálculo estrutural aqui na região, né? Então, ele fazia muito cálculo, ele é um engenheiro bem antigo, formado lá na década de 70, mais ou menos, e ele fazia muito cálculo aqui, tanto que aqui na cidade pequena onde eu moro, que é Iraí, Rio Grande do Sul, praticamente todas as edificações mais antigas aqui foi ele que fez, né? Antigamente, os engenheiros civis existia um a cada região, né? Não é que nem hoje em dia que tem 3, 4 numa cidade, né? Então, o engenheiro civil era difícil de se achar. Então, ele era o aqui da região, né? Então, ele fazia obra e cálculo para a região inteira, né? Aqui do norte do Rio Grande do Sul e da parte oeste de Santa Catarina aqui, né? Então, eu comecei a trabalhar com ele e começou a minha paixão, então, pelas estruturas, né? Eu comecei a me apaixonar pelas estruturas, entender um pouco mais, ele me explicava muita coisa, comecei a participar de alguns cálculos com ele, e sempre tentando me atualizar. Comecei a faculdade daí de engenharia e sempre tentando me atualizar dentro da faculdade. Só que ele era uma pessoa assim que ele ficou muito com a regra do passado ainda, né? Então ele fazia todos os cálculos à mão. Era uma coisa, era muito legal de se ver, assim, até uma coisa espetacular de a gente ver, só que era muito demorado, não dava produtividade para ele demorava, às vezes atrasava entregas e tudo mais, né? E então ele começou a ver a necessidade de acelerar aquele processo e conversou comigo e eu comecei a estudar sobre software realmente, né? A manjar de software. Comecei com CPCAD, e depois fui de cabeça pro Eberic daí mesmo, né? E daí eu comecei a fazer o quê? Eu comecei a fazer essas modelagens para ele, né? Por isso que acho que o título que o Nivaldo escolheu aqui diz, né, que de assistente de engenharia para calculista, né? Por causa que realmente eu só fazia essa assistência de modelagem no software para ele, né? Quem ficava com a parte de análise da estrutura, dos resultados, enfim, era toda ele, né? Então, eu fazia modelagem, gerava os resultados, ele geralmente me dava uma pré-forma desenhada à mão, de onde ele queria mais ou menos os pilares, onde que ele queria passar de vigamentos e tudo mais. Eu lançava isso, eu dimensionava ali no software de maneira que passasse, mandava para ele, mas ele que dava o final ali, e daí eu ia para o detalhamento e ia embora, né? Então, o que aconteceu? Fui trabalhando com ele muitos anos, né? Durante muitos anos, nesse período, fazendo isso. E, claro, eu comecei a aprender um pouco, mas eu tinha muita insegurança, né? Como eu passava esses resultados para ele. E era ele quem fazia as conferências à mão, né? E tudo mais. E ele já tinha muita experiência na área, sabia se uma estrutura estava muito carregada de aço, não estava, se uma peça, como um pilar, um vigamento, estava muito carregado ou não. Eu não fazia esse tipo de análise, então eu ficava meio que em segundo plano, não me envolvia muito, então eu tinha muita insegurança dos resultados, geralmente, né? Aí o que aconteceu? Infelizmente, esse engenheiro que era meu chefe veio a falecer, né? Há pouco mais de um ano agora. Ele faleceu de Covid-19 e existiam muitos trabalhos ainda em andamento, né? Um desses trabalhos, que é o principal hoje que eu estou atuando como fiz o cálculo estrutural e estou acompanhando a obra, é o edifício Iraí, que vai ser o maior edifício aqui da minha cidade, né? Então, quando ele acabou falecendo, ele já tinha fechado o contrato com esse cliente, né? E daí o filho dele, que é muito meu amigo, veio me procurar e falou, cara, por que tu não assume isso, né? Por que tu não encara esse desafio aí e toca você adiante, né? O cálculo, enfim, e tudo. Só que eu tava com muito medo, né? Eu tinha muito medo. Eu pensei comigo, cara, mas daí quem é que vai fazer as conferências, né? Como é que eu vou fazer para uma obra de 10 pavimentos, né? Então, eu já tinha feito alguns cálculos de casas bem pequenas, né? Uma casa, o máximo que eu tinha feito era uma casa de 2 pavimentos sozinho, assim. Então, eu vi essa dificuldade
a gurizada chorando aí. Tá, é hora de ir pra escola. E daí, e Daqui daí, a pouco o teu também já vai chorar. a Sim. minha tá ali no A quartinho tua, ali. né? A menininha. Aí tá, daí peguei e fiz essa escolha, né, de realmente encarar esse desafio. Só que daí eu comecei a buscar ferramentas para mim me equipar, né? Eu pensei, cara, eu não posso ir para um negócio desse inseguro, né, de alguma maneira, né? Aí comecei a procurar, eu pensei, vou fazer uma pós-graduação, vou fazer uma pós-graduação no assunto, quem sabe eu me intere. Só que eu precisava de uma coisa mais rápida e mais prática, né? Porque eu precisava logo começar isso, eu tinha fechado o contrato com o cliente e eu precisava de uma coisa muito rápida e muito prática, né? E eu vi que uma pós-graduação ia ser uma coisa muito a longo prazo, ia ser uma coisa mais teórica, não ia ser tão prática, eu ia aprender muito, talvez, sobre teoria, aprofundar-se no conhecimento, procurei até a questão de mestrado e tudo mais, e vi que realmente isso me traria uma outra perspectiva, não a perspectiva que eu queria no momento, que era a prática. Então, através de um amigo meu, como na faculdade eu gostava muito dessa parte de estruturas, né, eu ia muito bem nas matérias de estrutura, né? Enfim, resistência dos materiais, cálculo 1, 2, 3, todas essas matérias eu ia muito bem. Então, o pessoal às vezes tinha dificuldade, eu fazia até monitoria com o pessoal, fazia grupos de estudo, eu ia junto para explicar as coisas para as pessoas, enfim. E daí eu fiquei muito conhecido como isso, já na saída da faculdade, alguém que gostava de estruturas, né? Então, o pessoal que saiu e se formou comigo, nenhum foi para essa área, todos foram para outras áreas, né? O pessoal foi para o gerenciamento, outros só faz projeto, tem gente que nem trabalha mais na área de engenharia, né? Tem bastante gente que não trabalha mais. E um desses colegas que sabia seguiu o seu perfil no Instagram. E daí ele me direcionou esse perfil. Me disse, cara, dá uma olhada nesse cara. Eu me lembro até hoje o vídeo, é um vídeo que tu explica sobre, tu mostra um pilar aberto na caixaria, e daí tu vai mostrando ali os espaçadores, né, a questão do estribo amarrado, complementar, amarrado por fora ali do estribo principal. E eu olhei aquilo ali, olha só que legal, esse cara manja, né, entende de estrutura, né, eu gosto, vou seguir, né. Aí eu comecei a seguir. E daí tu começou a ofertar, na época, o Estruturas na Prática, né? Teve também uma imersão e tal. Eu participei da imersão. E daí, depois, no pós-imersão, entrei para dentro do curso, né? Então, pós isso, já entrando nessa parte que acho que vai ser nosso assunto principal hoje, né? Já vou te perguntar daqui a pouco. Exatamente. Então, eu vou deixar tu seguir aí. Então, mais ou menos isso. Eu não tinha ainda essa segurança para fazer isso, né? E depois que esse engenheiro acabou falecendo, eu tive esse contrato junto com alguns outros para assumir, eu me incluí em estruturas na prática e hoje estou aí, já com um campo trilhado aí de mais ou menos um ano e pouco, mas já recebendo algum reconhecimento bom na região, já querendo abrir meu próprio escritório e tudo mais. Não é à toa que é, como tu falou, o projeto, a obra mais alta da cidade, né? Então, né, Uhum. já é um cartão de entrada, assim, bem imponente, né? Exatamente. Assim, então, tu falou um pouquinho sobre como tu me conheceu, né? Então, assim, na E, verdade, foi um outro colega que me seguia, viu ali um post e te indicou, assim. E daí tu exatamente. começou a seguir. E tu falou ali sobre basicamente o que tu fazia é tu fazia modelagem mas tu precisava que alguém validasse as informações, fizesse análise mais aprofundada para ver se precisava mudar alguma coisa. Então tu fazia a modelagem, mas a parte, digamos assim, talvez, né, do calculista, de analisar, de alterar, daí ia para esse engenheiro que tinha mais experiência. E hoje é tu que faz tudo, não é à toa que fez o prédio mais alto da cidade, exatamente, né, desenvolvendo todo o projeto estrutural. Então é um passo, né? Se tu for ver, é uma caminhada né, que é o título da live, ali de assistente, né, fazendo a modelagem e tal, a destaque, fazendo o prédio mais alto da cidade. Então, assim, não é à toa que tu está aqui, né? Conversando exatamente para contar um pouquinho da tua história. Então, tu falou como que tu me conheceu e tu participou do evento. O evento que tu participou, acho que foi em setembro do ano passado.
Isso, acho que foi isso, aham. Daí foi uma aula só. Eu acho que o evento de setembro era um mini curso de projetos estruturais que foi resumido em uma aula só, não foi? Foi. E antes disso, eu me lembro por causa que eu sou já aluno desde a parte que tu tinha os cursos separados, que era o PESBIM 1 e o Ah, PESBIM sim. 2. Você Ah, lembra? então já teve antes os completos. Isso, exatamente. Aí eu já tinha o PESBIM 1, né? Daí quando eu fui adquirir o PESBIM 2, no caso, daí que veio acho que o lançamento aí do setembro do ano passado, daí que realmente Uhum, eu me inseri. Mas era só uma live, sim. Era só uma uhum. aula, no caso. Era uma aula de imersão, assim, que durava umas 2 horas, acho que era, que É. explicava sobre concepção estrutural, enfim, tudo mais. E depois já era o lançamento, no dia seguinte, eu acho, se eu não me engano. Aham. É assim, tu é aluno, né, ali, para quem não sabe ainda, antes de Estruturas na Prática, a gente tem um ano e meio, mais ou menos, primeira turma de Estruturas na Prática faz um ano e meio atrás. Então, antes disso, eram cursos separados, que era o curso do Projeto da Casa, né, das casas geminadas, que era o que a gente chamava de PSB 1.0, que era para inserir no começo a pessoa começar a entrar no mercado de projetos. E o 2.0, que daí era o prédio de 4 pavimentos, que era um passo a mais, né? Exatamente. Daí abriu estruturas na prática e tu entrou com estruturas na prática ali, então a turma de setembro foi a turma 3 ou 4 ali de estruturas na Acho prática. que três. Acho que três. É. Mas assim, então tu participou desse evento só, o evento de setembro do ano passado, isso? Isso, aham, só de um evento. Aham. E o que Mas que tu eu já achou vi. do evento? Muito bom, ótimo evento, ótimo evento. E tanto que isso que me fez, porque assim, ó, eu sou uma pessoa muito chata para adquirir algo, né? Eu sou extremamente detalhista e chato, né? Então, quando eu vou adquirir qualquer coisa, desde uma caneta até um computador ou algo, eu pesquiso muito, né? Então, eu vou muito atrás, eu pesquiso, eu vejo avaliações, vejo resultados, pesquiso sobre a pessoa que está vendendo, enfim, pesquiso sobre o preço, se realmente é um preço compatível com o do mercado, né? Então, eu sou muito chato para isso. Então, nessa fase que eu me inscrevi na imersão, naquela imersão, né, que era bem mais pequena que essa, foi exatamente o start para me dar a certeza que eu queria adquirir aquilo que era o produto que realmente eu precisava naquele momento, que ia me dar realmente um retorno rápido, que o investimento não era tão alto, era baixo, muito baixo na época, e que me traria o resultado que eu precisaria de maneira rápida, né? Então, eu adorei o evento naquela época e foi o que foi o que me fez adquirir o curso, né? E dizer, não, é isso aqui que eu preciso realmente. Eu preciso desse conhecimento dinâmico, rápido. Eu preciso ter alguém 24 horas para mim, junto comigo ali, em que vão me surgir dúvidas em meio ao projeto, eu vou poder tirar, né? Eu vou poder colocar as situações difíceis que vierem. Então, foi aquilo que me fez realmente eu adquirir na época o Estruturas na Prática. E daí, então tu participou do evento, daí tu entrou no curso e então foi quando recém tu fechou, por exemplo, o projeto do prédio, que era um projeto maior, mais desafiador ali, e tu percebeu que, tipo assim, tu não poderia ir para uma pós-graduação. Tu até talvez tenha interesse em fazer uma pós-graduação, mas é a pós-graduação que ia te trazer o resultado que tu precisava naquele momento, que é mercado, prática. É ali resolver o problema, né? O teu problema de resolver uma concepção, o problema do cliente e ganhar dinheiro, te inserir no mercado. Daí tu foi para Exatamente. estruturas na prática. Então foi uma escolha exatamente por isso. Exatamente por isso. Eu acredito, às vezes a gente até discute sobre isso lá no grupo, né? Como às vezes a faculdade da gente prepara a gente tecnicamente tanto, né? Ela até prepara a gente muito bem tecnicamente, agora ela não prepara a gente para o mercado de trabalho, né? Ela não prepara a gente para a prática real da coisa, né? Ah, a gente tem algumas aulas práticas lá, que a gente vai na obra, alguma coisa de laboratório e tudo mais. Agora, situações reais a gente tem muito pouco, né? A gente não convive com situações reais. A gente nem aprende a operar um software dentro de uma faculdade, que seria uma coisa hoje em dia essencial, né? Para a gente sair de lá sabendo operar, já a gente tem que ir atrás de cursos complementares, né? Então, exatamente isso que eu pensei na hora de eu fazer minha escolha, né?
quando eu fui fazer, quando eu comecei a pesquisar sobre pós-graduações, sobre mestrados e tudo mais, eu notei que isso me daria um conhecimento técnico, agregaria tecnicamente a mim, mas seria uma coisa a longo prazo, né? Seria uma coisa que eu precisaria me envolver muito mais com livros e tudo mais, né? E que eu não teria prática ali em si, né? E já o estudo na prática era o caminho oposto disso, né? Eu teria muito resultado rápido, eu conseguiria ali, na plataforma a gente tem já aquelas aulas, aquele número absurdo de aulas ali, me mostrando a questão do software, que eu tinha um domínio, mas junto tecnicamente como é que o software funciona, como que ele entende cada comando que a gente dá ali, né? Como que ele faz esse tipo de coisa. E depois eu teria ainda o que eu acho melhor, que seria o grupo do Telegram ali, né? Que a gente ali coloca situações de Brasil inteiro, sobre obras, sobre tudo mais, né? Então, Que isso é me daria a mentoria. exatamente, que é a mentoria. Que me daria um resultado muito rápido. Então, por exemplo, cara, se eu tiver essas duas coisas aqui, que é eu entender realmente como que o software, como que ele opera, né, e como que ele entende cada comando que eu vou dar. E se eu tiver, no outro lado, um grupo com 200 engenheiros do Brasil inteiro que fazem isso, em que eu possa, em qualquer situação que acontecer, dizer assim, ó, aconteceu isso aqui no meu projeto estrutural, o que é que está acontecendo errado? E todo mundo chegar para mim e falar, não, é isso aqui, é aquilo ali, é aquilo lá, é isso, tenta aquilo. Pronto, está resolvido o meu problema, né? Eu teria realmente a prática em si, né? E aí o aprendizado eu ia ir agregando durante o tempo, né? Ah, agora eu entendi por que eu fazendo esse comando aqui no programa e ele me dá esse resultado aqui. Antes eu não cuidava desse tipo de coisa, né? Então é a junção, né? A junção da tecnológica com a técnica, né? Realmente, né? Então a gente conseguir saber operar um software de maneira fácil e saber os resultados que ele está gerando para a gente, se estamos confiáveis, se não e tudo mais. É assim, ó, é interessante uma coisa que tu comentou ali, tipo assim, na faculdade a gente não aprende a questão mais prática, né? Então, na faculdade é uma bagagem teórica muito grande. Então, por exemplo, eu na faculdade, eu até aprendi o AutoCAD. Você também deve ter aprendido o AutoCAD Ah, na sim, faculdade, né? sim. Só que, por exemplo, o AutoCAD qualquer engenheiro civil vai precisar saber. Agora, tu quer ser calculista? Qualquer calculista vai precisar dominar um software. Então, digamos que Exatamente. se durante a faculdade tu já escolhesse a carreira de calculista, poderia ter na faculdade talvez uma disciplina que te ensinasse o software, o básico ali do software, para Exato. pelo menos já te direcionar. E não existe, né? Então, tu sai com uma carga teórica grande, mas tu não sai com a prática. E muito importante lembrar que, assim, o curso, por exemplo, tu entra no Estruturas na Prática lá. Hoje, Estruturas na Prática tem mais de 270 aulas. Então, tu entrando lá, tem mais de 270 aulas livres, separadas em módulos e tal, que conforme vai evoluindo ali o teu aprendizado, tu vai fazendo. E nessas 270 aulas, tu aprende também o software. Então, não é um curso de software, não é um curso ali de apertar botão Deberry, que tu vai entrar lá e, isso faz isso faz isso, tipo assim, igual um curso da AutoQI. Eu até quando atualizei, há um tempo atrás, o meu Eberic, eu ganhei um curso da AutoQI de software, do Eberic, vou ver para ver como é que é esse curso deles. Inclusive a técnica que eles ensinam é errada, ensinando a fazer na engenharia a coisa errada, mas apertando os botões corretos do software, mas Ah, tecnicamente bastante equivocado. Então, assim, o Estruturas na Prática, ele é um curso que, uma parte do curso, ele vai te ensinar um software, que no caso é a Beric, porque não tem como ser calculista sem utilizar o software. Tu precisa ter produtividade. A produtividade vai vir pelo software. Mas tu vai aprender tudo que é a engenharia, a técnica que está por trás do software. Que daí é aquela pecinha que fica na frente do computador, a pessoa que opera, né? Então, por que configurar isso aqui? Isso aqui é lá da norma do item tal, que significa isso. Isso aqui sai da norma do item tal, que significa essa outra coisa. Quando tu está analisando, está acontecendo esse esforço por isso. Se a gente mudar aqui, vai mudar o esforço. Então, isso é o que é aprofundado ali nos principais módulos, digamos, do curso, que é o módulo de tu entender a engenharia de estruturas utilizando o software, mas a engenharia de estruturas, é a solução estrutural, a concepção, o dimensionamento, a análise, por trás, né?
Exatamente. Uma aula que eu acho gigantesca, que o pessoal que está acompanhando aí, quem adquirir vai ver isso, são as aulas de configuração de software. Essa Primeiro aula, eu módulo. acho que essas aulas, esse módulo, eu acho que é o melhor módulo quase do curso inteiro ali do Hotmart. Por causa que ali é uma verdadeira aula do que o software pensa em cada configuração que ele tem, né? Então, para vocês terem ideia, o professor pega aí, ele entra lá nas configurações, né? Ele entra item por item, e quando ele vai alterar um item, a tela já troca e entra lá com um slide exatamente de onde que está o normativo, onde que está indicando isso naquele item. Depois volta para o próximo item. Bom, um módulo, acho que tem, não sei quantas exatamente, mas devem ter mais de 20 aulas, né? Só com configurações, e ali já entrando nisso que o professor acabou de falar, que é a questão de a gente saber operar um software e saber o que ele está fazendo e, tecnicamente, de que forma que ele vai agir, né? Isso aqui, se tu alterar essa configuração aqui, tu vai ter um resultado diferente lá. Isso está correto? Está condizente realmente com a realidade? Não? Tua estrutura vai se comportar realmente dessa forma, né? Então, essas aulas e esse módulo de configuração para mim, o melhor módulo daquelas aulas ali que tem no Hotmart e tudo mais, porque realmente direciona muito e já abre muito, expande muito a cabeça da gente para a gente conseguir juntar realmente o que eu falei antes, né? O software com os normativos e a parte teórica mesmo. Esse primeiro módulo aí, só ele tem 3 horas de duração. E é 3 Exato. horas que tu não lança um pilar, tu não lança nada. Tu não Só vai configurando. tu não vai abrir o croquis para fazer nada. É 3 horas afiando o machado, digamos assim. É 3 horas configurando. Quando tu vai fazer um churrasco na tua casa, o que tu vai fazer na hora de cortar a carne? Tu vai lá, corta a carne maltrata o churrasco. Aí o que tu faz? Tu vai lá e amola a faca. Amola a faca. Daí quando tu vai cortar a carne, né, sai uma beleza, aquele corte reto, sem maltratar as fibras da carne, escorre o sangue e tal. Isso aqui é o que a gente está fazendo nessas 3 horas iniciais. É amolar a faca, amolar a faca. Não é à toa que tem um aluno da turma nova que ele falou que ele entrou no curso, daí entrou, fez o primeiro módulo, e em simultâneo, quando ele entrou, ele já estava fazendo um projeto de um sobrado, de uma casa de 2 pavimentos. Daí ele estava teoricamente resolvido, né? Daí ele pegou e entrou no curso. Daí ele pegou e fez primeiro módulo, que é esse. Ele voltou no projeto dele e reconfigurou todo o software conforme essas configurações que a gente ensina. Daí ele reprocessou o projeto dele. Esse reprocessamento deu 400 quilos a menos de aço na estrutura dele. Então, assim, 400 quilos. Hoje é 10 reais. O quilo é 4 mil reais. Aconteceu comigo também o seguinte, assim, ó, quando eu comecei a fazer o curso, eu tinha esse projeto que eu tinha que iniciar, né, e tudo mais, mas eu peguei, e quando eu vi esse módulo aí, eu fui recapitular os projetos que eu tinha feito já, ou modelado para o engenheiro antigo e tudo mais, né. Inclusive, até operando em outro software. Eu fui lá no CPCAD, que eu operava também, e consegui lá, é só a gente ter um pouquinho de atenção ali, que tu vai notar que as configurações, basicamente, dos softwares, elas são iguais, né? É só a gente notar, o que muda é o layout, né? O que muda é a localização de cada configuração. Agora, eu fui lá no CIP, cara, isso aqui eu não sabia, né? Sobre alguma situação, alterava lá, ou alterava no EBERIC mesmo, com essa nova aula, com esse novo conhecimento que eu tinha adquirido, e também melhorava muito os resultados. Principalmente pilares, né? Eu me lembro que coisas absurdas, assim, eu falava, eu igualei isso aqui, cara, não precisava ter igualar. Isso aí deu uma ferragem muito mais alta na minha cabeça, né? Bom, agora foi, né? Eu pensava comigo, agora foi, né? Eu mandei lá, o cara aceitou assim, sabe? Coisa que eu podia ter diminuído muito o aço, né? Que às vezes dava um aço meio alto lá em certo ponto, e eu pegava e igualava a armadura e ia reto para baixo, né? Não, deixa assim, tá próximo o aço, coisa e tal. E ali, só alterando uma configuração ou outra, eu ia conseguir chegar a resultados bem melhores e gerando economia, e ia continuar sendo muito segura a obra e tranquila de se executar, né? É isso aí.
Por isso que é importante, né? É importante entender o que está por trás, como tu falou, entender como o software pensa, entender a engenharia que tem por trás. A engenharia que tem por trás do software, ela é fundamental. Não tem como tu, sei lá, tu comprou um carro novo, e o carro novo ele é todo automatizado e tal, cheio das coisas. Como é que tu vai aprender a utilizar? Tu vai ler o manual, tu vai ver como é uma prática de dirigir aquele para poder, né, aprender da melhor forma a fazer. E é basicamente isso. Então a gente entende de onde saem todas as informações para poder operar aquela máquina, aquele software do melhor jeito possível. Então assim, ó, quando tu entrou no curso, né, tu entrou no curso, pá, viu lá a área de membros, as aulas e tal, o que tu falou que o módulo talvez para ti que mais te impactou foi o módulo das configurações. Exato. Uhum, para mim, sim. Uhum. E depois de ter feito todo o curso, é o das configurações mesmo. Não sei se tu já fez todas as aulas, na verdade. Tá me faltando uma, porque é muita aula. Fiquei devendo algumas ali. Eu acho que do prédio, e agora entraram módulos novos ainda, né? Inclusive, eu estava olhando agora, antes disso aí, que eu tô vendo a questão do Revit, né? Que eu tô achando muito interessante e tal. Daí eu estava olhando agora o módulo de Revit ali, das estruturas de Revit. E daí eu tava olhando e olhei, cara, tem que acabar essas aulas, cara, que não dá tempo de eu acabar. Hoje de manhã eu tava pensando, cara, eu vou começar a acordar de madrugada para assistir. Vou acordar às 5 horas ali, vou fazer 1 hora todo dia para mim conseguir acabar isso aqui, senão nunca vou acabar, né? Porque o que aconteceu? Eu suguei tanto naquele início ali, suguei tanto, suguei, que daí eu me aliviei, né? Daí eu tive segurança e tal, daí eu, cara, agora eu consigo fazer meus projetos já. Mas eu acho que ainda tem coisa para me sugar lá e eu não fui atrás novamente de acabar, né? Totalmente. Assim, é que no começo talvez era meio que para tirar um atraso, né? Então, assim, puta, apareceu uma Exatamente. bomba agora, eu tenho que resolver esse prédio. Daí pegou e pau na máquina. Exatamente. O máximo de Exatamente. conhecimento que viu até onde conseguia tocar o prédio, daí foi e tocou o prédio. E Exatamente. daí, depois deu uma aliviada, daí, não, agora deixa, sei lá, né, fazer uma filha, daí veio a filha agora vai ter que cuidar da filha. Agora Daí, tem que cuidar da filha. agora tu vai ter que acordar de madrugada, não para ver o curso, e sim porque ela É. acorda, daí tu tem que acordar e tal. Mas assim, para te ver o interessante, tu não fez todo o curso, tu fez o inicial, né? As partes, talvez os módulos que são os módulos que mais puxa, mais importante aí para te dar esse início, e já sentiu a confiança que fez o prédio, já teve uma Exatamente. virada ali e foi para cima. O que eu comecei a fazer ali? Eu suguei todas as aulas que tinha de configuração, né? E eu pulei, eu me lembro, algumas aulas de modelagem. Umas aulas de modelagem. Como eu já tinha conhecimento da modelagem, então, para mim, naquele momento, a modelagem não era interessante. O que era interessante era o conhecimento realmente técnico ali, para mim ter segurança, né? Daí eu pulei umas aulas de modelagem e daí eu ia para as aulas de configuração. E fazia muitas aulas de configuração. Eu acho que eu vi umas 5 vezes as aulas de configuração, que eu ia, voltava, pausava, anotava, ia lá no software, mexia para me entender, né? Aí processava, alterava a configuração, processava de novo para ver que resultado que dava, ver a diferença dos dois resultados, enfim. Isso eu fazia em cada uma, né? Para mim ter realmente me gerar segurança daquela configuração específica ou daquelas configurações específicas que o módulo indicava ali, né? E daí eu comecei a fazer isso, e exatamente isso para mim já impactou tanto, né, de maneira profissional, né, eu digo, porque eu consegui não só acabar o meu projeto estrutural ali dentro desse edifício que eu estou fazendo agora, como conseguir angariar mais desafios, né, eu começar como tu mesmo falou, isso aqui foi uma grande porta de entrada para mim, né? Até hoje, né? As pessoas hoje me procuram porque veem lá minha placa, né? Sabem que eu sou o responsável por aquele cálculo ali. Então, isso também me deu segurança de eu angariar outros projetos, né? Então, já fiz cálculo estrutural aqui para cidades vizinhas também, né? E, aos poucos, estou conseguindo esse nicho de mercado, né? Que ele é ainda aqui na minha região, um nicho muito fechado para engenheiros antigos, entende? Porque o que acontece? As pessoas, elas têm segurança no engenheiro antigo, no engenheiro mais velho, né? Naquele engenheiro aquele cara Careca. lá, é careca, é mais novo que eu.
Daí, aí, Não sei, daí eu não sei. não sei o que aconteceu aí, um acidente de percurso aí, a gente tomou muito banho quente. Foi. Não, é que na verdade isso aqui é muita obra, né? É muita hora, tem bem mais obra, exato. Engenheiro que é engenheiro é careca. Tu vai ficar mais careca ainda quanto mais Eu tô pepino ficando, vir. É, eu tô ficando de trás para frente agora, que ainda aqui dá para erguer o topete para cada ferro otimizado é um fio que cai. aí, aí então eu comecei a conseguir angariar mais clientela aqui na região e tudo mais. E como eu disse, é um mercado muito fechado, então eu tô tendo que, a gente tem que mostrar trabalho, mostrar para as pessoas, olha, eu respeito muito o trabalho desse engenheiro aqui, eu sei que ele é um engenheiro antigo, eu sei que nada dele caiu até hoje, eu sei que nada dele trincou até hoje, mas eu consigo fazer algo mais econômico para ti. Eu consigo fazer algo que vai te trazer economia na obra, que vai te trazer elementos menores, que vai te trazer menos ferro, menos aço. Entende? Então, é esse tipo de abordagem que eu estou tendo que fazer com a clientela daqui, né? Porque realmente existe isso de, não, aquele cara lá já faz desde 1940, então as pessoas, para pegar segurança na gente, eles têm que ver a coisa acontecendo realmente, tem que ver a economia acontecendo, tem que ver a obra subindo, né? Tem que ver o resultado em si, né? E graças a Deus isso está acontecendo comigo depois de estruturas na prática, né? Que ele que abriu essa porta para mim conseguir realmente adentrar no mercado. Legal. Assim, ó, tu não fez todas as aulas ainda, não sei, eu não notei mais, mas eu acho que tu não apareceu mais nas aulas ao vivo, mensais também. De qualquer Cara, forma, filha, né? o horário da filha não respeita, né? Exatamente. E o horário das aulas agora é bem o horário que eu tô dando banho na filha, né? É à noite, né? Mas assim, tem as aulas, nas aulas gravadas ali ao vivo, as aulas ao vivo mensais que são gravadas, tem de marketing digital e tem de vendas. E essas aulas, Essa eu elas, assisti. a de O vendas Jackson, com o né? Henrique? Ah, não, com o Henrique Ah, não. Eu não, assistia com o Jackson. de marketing digital. Isso. Aham. Isso. Daí agora tem a de vendas com o Henrique. Então, assiste a aula com o Henrique, que ela dá uma destravada assim, ó. Putz, um monte de coisa eu estou fazendo errado, eu não sabia que eu estava fazendo errado, por exemplo. Tu vai Uhum. perceber nessa aula. Em manhas com o cliente, em forma de atuar, em A respostas e atendimento, abordagem. Aham. é sensacional, assim. Uhum. Então, aquela aula destravou uma galera. Teve uma galera ali que destravou mesmo, que já deu depoimento. Inclusive, teve um que deu um depoimento que ele teve aula com o Henrique, depois da aula, ele já pegou e fez uma lista de coisas e mandou para o cliente à noite mesmo, que eram coisas que talvez ele estava ali devendo e não percebeu que estava devendo. Mandou para Uhum. o cliente no outro dia viu e respondeu ele elogiando ele um monte. Daí já rolou assim um match, sabe? É bem interessante. Porque às O vezes tudo Henrique que é o fera, cliente né? Eu quer, sigo ele também, ele é fera, né? tudo Fera que o nessa área cliente de quer é a coisa. nossa atenção. Tudo que ele quer é a nossa atenção. Se ele sentir que tu tá dando atenção para ele, é a chave. Ele quer a tua Uhum. atenção. É óbvio que ele quer o melhor projeto econômico, isso ele quer de todo mundo. Mas se além disso ele saber que tu deu atenção para ele nessa conversa aqui, não, eu senti que, pô, ele vai fazer o melhor porque ele quer me ajudar. Cara, isso aí destrava o cliente, sabe? Também é Sim, sensacional. E daí sim. tem um monte de coisa que ele ensina ali bem bacana. Então, assim, isso aí daí te ajuda ainda a ganhar mais essa área de putz, chegar nesses clientes que têm ainda essa mentalidade de, o cara da antiga e tal. Então, te ajuda a alavancar ainda mais. Sim. Vou Se olhar, vou olhar, vou tu, olhar. se tu fosse comparar, por exemplo, projeto do Fernando antes de Estruturas da Prática e o projeto do Fernando hoje, como é que tu acha o que tu encontraria de diferença? É que antes praticamente não tinha projeto, né? Era só uma modelagem básica ali que nem eu falei antes, com aço absurdo, né? Com elementos que eu muitas vezes igualava armaduras, enfim, não fazia essa análise pontual de cada elemento, de cada situação, de cada esforço que estava acontecendo dentro da edificação para o melhor resultado de cada etapa, né? E se eu for comparar hoje, olha, claro, eu acredito que eu tenho muito a evoluir ainda, né? Eu aprendo diariamente ali com o pessoal
do Telegram ali, apesar de eu não falar muito, eu estou sempre muito atento ali ao Telegram, agora estou com o tempo meio esgotado, então às vezes, eu fico olhando ali muito, né, então eu aprendo muito, ainda aprendo com as aulas, né, ao vivo, inclusive agora estou começando a aula do Jackson também, eu achei espetacular, de marketing digital, né? Uhum. Estou começando agora com a minha rede a ficar mais ativo, a falar mais, tudo mais, né? Eu vi, notei. Mostrar mais Muito, coisa de obra, realmente, mostrar umas dicas do que eu faço aqui, né? De como é, enfim, de algumas ferramentas e tudo mais. muito legal E aquele da câmera 360. legal, né? Legal, é a Construction Win, a parceira nossa ali. Hoje eu fiz mais uma mostrando a plataforma também, que é espetacular, aquilo ali que Eu que vi. consegue fazer duas comparativos. E então, se for fazer um comparativo hoje do meu projeto antigo, antes eu, digamos assim, ó, eu tinha um conhecimento técnico, eu sabia fazer um cálculo manualmente ou com as planilhas que eu tenho até hoje, mas eu não sabia fazer isso dentro do software e analisar resultados que o software me dava. E eu não sabia fazer isso de maneira global, né, digamos assim. Eu não conseguia aquilo que a gente fala de estabilidade global, né? Estabilidade global da obra hoje em dia. Antigamente as pessoas, os engenheiros antigos, eu acredito que muitos fazem isso até hoje, eles calculam os elementos separadamente, né? Um Uhum. esforço dentro de um elemento, de uma viga ou de um pilar, que ele está sofrendo uma carga axial, um momento, e ali ele faz o cálculo da seção de concreto, da armadura, e acabou, né? Só que hoje em dia existem envoltórias, né, que são ligadas ao software e existe também a questão de estabilidade global, que a estrutura ela se comporta de maneira global, né, por ela ser interligada, né. Então, antigamente eu tinha algum conhecimento técnico, de mão, de cálculo de mão, mas eu não tinha interpretação teórica e eu não tinha a prática, principalmente do software, de saber como que o software estava interpretando aqueles resultados. Sendo assim, eu não tinha produtividade, né? Zero a minha produtividade, porque eu não sabia o que o software estava fazendo. Eu tinha que, se fosse conferir, eu teria que conferir elemento por elemento. Imagina, hoje em dia a gente conferir elemento por elemento, né? Se eu não tinha experiência ainda na época, porque como eu não lidava tanto com esses resultados, eu não sabia se aquela estrutura estava exagerada de aço, se não estava, né? Para mim era uma utopia, não sabia o que estava acontecendo direito. E hoje em dia toda essa segurança eu já tenho, né? Então o que acontece? Hoje em dia eu sei, no momento que o software gera o resultado ali, né? Eu olho primeiro. Eu peguei a técnica do professor ali, né, bem certinho. Né? Eu faço a modelagem de cima para baixo, faço todo o processamento, vejo se a estrutura está estável, depois eu começo de baixo, começo a baixar os meus pavimentos e tudo mais, né? Mas no momento que a gente faz aquela análise ali da primeira concepção que a gente faz e faz dá o primeiro check ali a gente anota cara, aqui eu vou ter que mudar isso aqui, né? É o feeling, né? A gente consegue ter o feeling Uhum. estrutural. Então, isso está me apurando cada vez mais, né? Quanto mais eu lido e quanto mais eu tenho esse conhecimento com o mestre, com o pessoal lá do grupo, com todo mundo, o meu feeling vai aumentando, né? E eu noto isso, por isso que eu sugo muito, né, do Estruturas na Prática. Eu vou sugando e meu feeling vai aumentando, eu vou notando, cara, olha, isso aqui tá errado, isso aqui eu não posso fazer dessa forma aqui, vai ficar exagerado nesse lado aqui, eu tô sofrendo muito esforço nessa estrutura, de tal maneira, né? Então, não existe esse comparativo direto de um projeto de um ano atrás. O que existe é um engenheiro criado, eu acredito, nesse tempo. Um engenheiro estrutural que foi criado dentro de estruturas na prática. Antes eu não era um engenheiro estrutural. Antes eu era um engenheiro, né? Hoje eu acho que eu sou um engenheiro estrutural. Né? Hoje eu me considero um engenheiro estrutural, me considero um especialista nessa área realmente, né? Que sabe o que está falando nessa área. É, show de bola, olha aí, ó. É uma evolução, né, cara? É uma virada, né? É realmente assumir uma carreira e conseguir, né, tocar o barco e viver dessa carreira. Então é o que a gente fala sempre da viradinha de chave que a pessoa tem que ter, uma virada de chave lá atrás. Imagina se, tipo, tu não tivesse dado esse passo lá atrás, né? Lá em, se lá em setembro do ano passado, por exemplo, tu tivesse optado assim, não, vou fazer uma pós-graduação. Tu ia Exato. estar ainda na pós-graduação, não Ainda ia não ter ia ter aprendido finalizado, muito. não ia ter finalizado o projeto do prédio, né? Teria perdido. É.
Porque realmente é uma virada de chave que a pessoa tem que ter. A pessoa tem que ver assim, ó, o tempo passa voando e se a gente não se especializa com o que realmente a gente vai usar, com o que é importante, os outros estão se especializando. E, Exato. ó, tá todo mundo voando. Então, se a gente não aproveitar e, ó, meter o pé e ir para cima, daqui a pouco a gente fica para trás. E não dá para perder tempo de adiar, então, essa tomada de decisão, não, agora eu vou, e de escolher a coisa errada. Não, mas eu vou fazer, mas vou fazer uma pós-graduação. Exato. Pós-graduação vai te trazer mais conhecimento teórico que tu não vai conseguir aplicar na prática. Então, tu tem que ir para a prática. Quando tu tiver com a prática bem apurada, faz uma especialização, se especializa ainda mais numa área afim e tal, que daí tu não tem aquela pressa de ganhar mercado, de tudo, porque daí tu já está estabelecido e tal. Mas para te ganhar mercado, para te dar a cara a tapa na rua, pegar projeto, ganhar dinheiro, fazer a roda girar, a especialização não adianta, tem que ser um curso prático. É uma coisa que eu E noto muito assim também, aproveitando o gancho do professor, tenho colegas e tive colegas que trabalharam em outras áreas, enfim, e alguns que até abandonaram a engenharia após formados, né? Mas eu sempre digo assim, muita gente reclama para mim, ah, não tem trabalho, não tem trabalho, não tem trabalho, né? Falam que a engenharia hoje está superlotada, digamos assim, de profissionais, né, e tudo mais. Realmente eu acredito que tenha muito mais profissionais do que existiam antigamente, né? Mas, primeiro, qual a qualidade desses profissionais realmente, né? Qual a qualidade de cada profissional? E segundo, tu diz que não tem trabalho, mas tu traçou um plano realmente, tu tem um plano, porque a engenharia ela é um leque gigantesco, né? E não adianta a gente fazer de tudo e tudo meia boca, que daí você não vai chegar a lugar nenhum realmente, entendeu? Você vai ficar no caminho, você vai ser o engenheiro aquele, chama o cara para resolver um pepininho que tem aqui num canto, ou, preciso de ti para te assinar uma RT, tu vai ser esse cara aí, né? Então, o que, que tem que fazer, eu acredito, dentro da engenharia, dentro disso? Trace um plano, né? Se você realmente tem um plano de ser engenheiro estrutural, trace um plano para ser engenheiro estrutural, né? Se especialize no que você realmente precisa agora, que nem o professor disse, né? E eu fiz vários cursos antes de estruturas na prática. Eu fiz outros cursos também ligados à engenharia de estruturas, e nada me trouxe até hoje o que o estruturas da prática me trouxe, porque realmente é uma prática. Uma vez eu me lembro que o professor falou uma coisa que me marcou muito. Falaram assim, tu não tem medo de ficar distribuindo esse conhecimento todo que tu tem, distribuindo de forma assim tão gratuita, né? Porque muitas vezes é tanto a imersão quanto algumas outras aulas que estão, é uma coisa que tu vai distribuindo. Tu falou, não, quanto mais conhecimento eu distribuir, mais conhecimento vai voltar para mim, mais coisa vai me agregar, né? E eu concordo muito com isso. A gente fica marcando demais em disputa de mercado, nesse tipo de coisa. O mercado ele é amplo, tem mercado para todo mundo, só que a gente tem que traçar um plano e se especializar em alguma coisa. Se a gente não se especializar em algo e realmente ser um engenheiro calculista, o gestor de obra, o cara que vai fazer parte de laudo, o cara que vai fazer... Você não vai chegar a lugar nenhum, por causa que a engenharia ela é muito complexa, ela é muito grande, é um leque muito grande. Não tem como tu ser cirurgião geral na engenharia. Senão tu vai ser aliás, um clínico geral, né, na engenharia. Senão tu vai ser um simples engenheiro, aquele cara que o cara vai te procurar só para os pepinos, realmente. Não vai te procurar para um trabalho realmente especializado. é o que tu falou, não dá para ser um engenheiro meia boca, né? Que vai Não dá. fazer de tudo meia boca, também vai receber, o que vai receber é meia boca. É É meia tudo boca assim, também. tem que se Exatamente. especializar para poder evoluir e ganhar ainda mais. Sobre essa questão do conhecimento, assim, né? Inclusive no grupo ali, no grupo eu pego, quando pedem alguma coisa, eu mando, tem um projeto e tal, eu mando DWG PDF, aberto, DWG, aberto, é, tudo que imaginar. para o pessoal utilizar, porque assim, o que é a pior coisa? Esses dias eu até fiz um stories, talvez quem está aqui pode ter visto há uns dias atrás, umas 2 semanas atrás, acho, de uma obra de alguém que é um colega meu, que é aqui no condomínio, que ficou super cara. Alguém fez estrutural para ele, o arquiteto fechou um pacotão e vendeu, e tinha um pacotão estrutural, e veio um valor absurdo de aço, quantidade absurda, para construir 3 casas, tipo assim, a casa dele. E ele pediu para eu dar uma analisada, eu falei que tem muito mesmo. E daí ele falou, mas então tu faz estrutural para mim? Eu falei, olha, não tem como fazer. Daí eu já peguei e indiquei um aluno de estruturas à prática, que fechou e já começou o projeto. Começou Que hoje o projeto. legal.
Então, o projeto aqui no meu condomínio é um aluno de estruturas na prática que está começando a fazer. Sim, claro, Né? claro. E assim, o que, que é a ideia? Pior coisa que tem um monte de gente concorrendo no mercado, todo mundo concorrendo com preço, daí o preço fica lá embaixo, todo mundo fechando projetinho a 3, 4, 5 reais o metro quadrado, que daí vai todo mundo se matar, né, para conseguir o cliente, porque tem que ter muitos clientes, porque o valor é muito baixo e faz tudo mal feito. A ideia é o quê? Conseguir elevar para todo mundo. Se todo mundo eleva o seu nível, todo mundo consegue cobrar mais, não fica aquele projeto mal feito que daí queima todos os calculistas, porque, ó, para que eu vou contratar um calculista para fazer meu projeto? Olha quanto aço dá. Deixa eu fazer com o Zé que dá pouco aço. E não dá problema, a casa não cai, tipo assim, né? Então é subir o conhecimento de todo mundo para nivelar por cima e todo mundo concorre por cima. Então todo mundo consegue cobrar bem. Então, pelo menos, se tu for concorrer com alguém, é melhor que tu concorra com alguém que saiba bem e também cobre bem igual tu, do que tu ser o cara muito bom e cobrar caro e as outras pessoas ficar só fechando por dinheiro, porque tem um monte no mercado se prostituindo e fechando lá embaixo. Então tem que nivelar para todo mundo. Todo mundo tem que melhorar, todo mundo evoluir. Então é nivelar o mercado por cima, o objetivo sempre. Nunca pensar de forma isolada. Se todo mundo evolui, o mercado evolui, o nível do cliente evolui. Surgem mais clientes fazendo, porque o cliente percebe a importância disso. Então cresce muito o número de clientes. Então tudo isso é muito importante. Deu no áudio aí, já voltou o retorno aí. Assim, ó. Então, tu falou aí sobre a principal diferença de ti antes, né? E de ti agora. Então, assim, se talvez tu encontrasse alguém aí que está recém-formado, ou está mudando de área, alguém que está no final da graduação e tu pudesse dar uma dica para a pessoa. Tipo assim, ó, uma dica para a tua carreira, assim, qual que é a dica que poderia deixar para a pessoa iniciar bem a carreira dela? Seja na área que for, para iniciar bem a carreira dela. A dica principal que eu dou é essa que eu acabei de falar, né? A gente tem que se especializar. Se a gente não se especializar e traçar um plano para a gente, tem que traçar um plano, né? Não existe carreira de sucesso ou nada do gênero sem um plano traçado. E persistir nesse plano enquanto a nossa crença estiver nele, né? Então, o principal ponto que eu digo para as pessoas hoje, os amigos engenheiros e tudo mais, tá, mas o que tu quer realmente fazer dentro da engenharia? Tu sabe? Ah, pois é, não sei, eu quero ter um escritório. Tá, mas quer ter um escritório do quê? Voltado ao quê? A engenharia é muito ampla. Então, dentro de qualquer carreira, eu acredito muito no planejamento, né? Eu fiz o meu planejamento, né? Eu não tinha esse planejamento traçado, e após esse baque do falecimento do meu tutor, digamos assim, né, que era o cara que realmente me trouxe para dentro da engenharia, eu tracei um plano para mim. E eu falei, ó, o negócio é o seguinte, eu vou traçar esse plano e eu vou correr atrás disso, né? Então, eu vou me transformar em engenheiro estrutural mesmo. Hoje, eu não tendo conhecimento suficiente para mim conseguir isso, eu vou buscar especialização, cursos, o que for, para mim me transformar realmente no engenheiro estrutural. Então, eu acho que o principal ponto é trace um plano. E se você quer ser engenheiro estrutural, tem que se especializar, a gente tem que conversar com quem faz. Essa que é a grande questão. Conversa com quem faz, vai atrás de quem faz. Né? Não adianta a gente pegar, tem muita... Eu falei antes, comentei que eu fiz cursos antes, fiz cursos realmente, mas de gente que era que nem eu, muito operador de software, entende? Que não às vezes nem pisa na obra, não sabe realmente como é que é a praticidade da obra, fazer isso ou para não fazer. Então, não me adiantou de nada, não me agregou em nada, né? Diferentemente de estruturas na prática, que me trouxe esse conhecimento, né? Então, como eu falei inicialmente ali, eu falei mais no princípio, eu sou muito chato para adquirir algo, né? Então, eu pesquiso muito, mas mesmo assim a gente acaba errando às vezes, né? Mesmo que a gente pesquise sobre um produto muito, ou mesmo que a gente procure o vendedor, às vezes é um vendedor bom, às vezes o preço está ok, só que a gente não fica satisfeito com o produto. Esse foi o caso de outros produtos que eu adquiri, né, antes do Estruturas na Prática. E agora, se você que está assistindo aqui a live com a gente, realmente precisa de algo direcionado a essa área das estruturas, se você quer ser um engenheiro estrutural realmente, se você quer ver na prática como isso funciona, se você quer ter mentoria diária de muita gente,
você tem que adquirir o curso, entendeu? Por causa que realmente é um investimento muito baixo com um retorno muito alto. Todo mundo fala isso. Engraçado, eu notei também isso lá no grupo. Entra alguém no grupo lá e fala, meu Deus, 10 minutos o cara tá no grupo, já pagou meu grupo, já pagou meu investimento. O cara fala em 10 minutos lá dentro. Eu falei, mas calma, nem começamos ainda, tu vai ver aí, tu chega no final, fica 2 dias sem ver o grupo para te ver, tem 1.500 mensagens aí. Entra no Media ali para te ver uma coisa, a quantidade de material que tem ali dentro do Media. Hoje em dia, acho que foi ontem, eu estava entrando no Media ali, que veio um rapaz pedir para mim ali, acho que num outro grupo que a gente tem ali, a questão de detalhamentos, né, e tal, né, de reservatório. Eu falei, cara, eu tenho detalhamento, e eu falei assim dele, cara, entra nas estruturas na prática, cara. Eu tô cheio de detalhamento aqui, só que eu tenho que achar lá no Media, e eu achar isso aí no Media. Eu vou ficar 1 hora para me achar, porque tem tanto material lá dentro, cara, que eu não vou conseguir achar agora, entendeu? Então, se realmente é esse seu plano, ser engenheiro estrutural, eu acredito que estruturas na prática hoje no mercado, isso sem... Eu não estou ganhando nada por essa live, não estou sendo patrocinado, nem nada do gênero, mas Já o que eu quero... direta, né? Mas o que eu quero realmente é o que o Nivaldo acabou de falar, né? Eu quero nivelar o mercado para a gente não competir mais com fajutos engenheiros estruturais, né? Se é para a gente competir no mercado, que é natural a gente fazer essa competição, vamos competir pelo menos nivelar de preço, gente, né? O conhecimento daí é outra coisa que todo mundo tem um pouco, todo mundo consegue agregar. Agora, a gente ficar disputando preço não dá certo, né? Então, se você realmente tem esse plano traçado e precisa disso para ontem, né? Porque hoje é tudo muito dinâmico, né? Desde de projeto, entrega de projeto, cobrança de entrega de projeto, é tudo muito dinâmico, muito rápido, é muito pressionado. O Estruturas na Prática hoje no mercado é o melhor caminho para você, entendeu? Depois que o professor falou, eu quero adquirir mais conhecimento a longo prazo, já estou com a minha carreira encaminhada aqui, agora já tenho um conhecimento para mim conseguir fazer um projeto, aí a gente faz uma pós-graduação, mestrado, o que for, para a gente conseguir agregar isso, né? Mas hoje no mercado não existe nada comparado a essa mentoria, a esse curso. E tanto eu falo isso porque é a segunda live já que eu participo aqui com o professor, e se me convidar para participar de mais 30, eu participo de mais 30, realmente para mostrar para as pessoas isso. Porque eu gostaria muito que tivesse um eu antes quando eu estava ainda pensando, fiquei pensando, perdi 2 turmas lá no início, pensando, cara, adquira, não adquira. Eu queria ter visto a live comigo mesmo, para ter um cara que dissesse assim, cara, adquira isso aí, que tu não vai se arrepender, que tu vai virar um calculista daí, entendeu? É isso aí, não deixar o tempo passar, né, cara? Não pode deixar. O custo da oportunidade, o custo da oportunidade. Quando tu deixa uma oportunidade passar, até surgir oportunidade nova, esse custo de deixar ela passar é muito grande. É muito maior do que o pequeno investimento que tu vai fazer em entrar no curso. Porque o custo da oportunidade é um custo de tempo que tempo não volta atrás. Então, esse custo de oportunidade ele é muito grande, não dá para deixar ele passar. Quem não se inscreveu ainda, só clicar aqui no linkzinho da bio e se inscrever na imersão calculista 10K, que vai acontecer na semana que vem e é gratuita, online, ao vivo e gratuita. Vão ser 3 dias de aula, de 18 a 24 de julho. 3 dias com aulas, com conteúdo, muito conteúdo de estruturas, 3 dias de lives de tira dúvidas sobre esses conteúdos. Então é uma aula, no outro dia é uma live tirando dúvida, uma aula, no outro dia a live tirando dúvida. E a gente vai conversar muito sobre estruturas. Então a ideia da imersão calculista 10K é te mostrar o caminho para se tornar um calculista seguro, reconhecido e bem remunerado. Tudo começa na confiança. Pessoa aprendendo a técnica, dominando aquilo, vai se sentir segura, vai transbordar a segurança e a confiança. Então, tu sendo um calculista seguro, automaticamente o que acontece? Ser reconhecido. Que é o que tu está passando aí agora aí no teu mercado. Reconhecimento. Até e depois, eu consequência, o bem remunerado. Até fiz um vídeo lá da obra essa do Edifício Iraí, onde eu tenho lá um balanço de 2,40 metros, mais ou menos, e daí eu precisava fazer mais uma marquise, os bombeiros me exigiram de fazer uma marquise de 90 centímetros ainda para isolar os pavimentos, né?
Aí o cara que é o mestre de obra lá chegou para mim e falou assim, cara do céu, você vai ficar com 3,40 de balanço. Ele falou assim para mim, é muito balanço, ainda vai ter parede em cima, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu falei assim, pode ficar tranquilo que vai dar tudo certo. Pode ficar tranquilo que esse balanço está calculado, recalculado, pode ficar tranquilo, pode fazer do jeito que eu mandei fazer. Daí ele fez lá e tal, e eu tava lá olhando o escoramento, daí ele me gritou lá de cima brincando. Aí é tu que vai tirar agora essas escoras daí? E eu disse, pode deixar para mim que eu tiro, pode deixar para mim que eu tiro, assim, pra ele, né? Então eu acredito que é realmente isso, é a confiança. Se a gente tiver a segurança no que a gente está fazendo e o conhecimento, aí a gente vai ter confiança, daí só vai, né? Daí é foguete, né? Como é que é a frase que Foguete você não fala? tem ré. Foguete não sei, exatamente. Sabe que deve ter visto, eu fiz uma casa aqui num condomínio para um vizinho, que é uma casa que tem um balanço grande e tem tirantes inclinados. A gente já debateu bastante no grupo e tal, tem post. E daí, essa casa, todo mundo fala da casa do balanço e tal, né? Daí eu recebi, acabei de fechar, falando contigo aqui na live, recebi o WhatsApp ali para fechar o projeto estrutural de uma outra casa aqui no condomínio, que é uma casa que o balanço é maior. Tem um balanço naquele estilo maior. 5 metros e 60. Lá vem de novo. 5 metros e 65 por 8,60. E daí, né, tipo assim, o cara já foi buscar alguém para fazer o projeto estrutural e já pensou, tem que ser alguém que consiga vencer esse balanço. Daí já veio de fala, não sou com ninguém, sou comigo, já fechou, já mandou aqui o CNPJ para eu fazer o contrato, mas é a questão de confiança. Vai ficar conhecido aí no condomínio como o cara do tirante, né? O cara do balanço, o cara do balanço. E agora em Barra Velha, como o cara do prédio mais alto de Barra Velha. Estamos entrando aí com o prédio mais alto da cidade de Barra Velha. Fernando, cara, quero te agradecer muito aí, tu ter participado aí da live comigo. Espero que tenha ajudado muitas pessoas aí. É bom sempre ouvir a história, né, de alguém para poder a gente poder se encorajar. Às vezes tem medo de ingressar na área, então tu escuta a história real de uma pessoa, o que ela passou, e isso te traz aí, pô, para mim também é possível. E é possível para todo mundo. Ser calculista não é só para aquele cara que era o engenheiro mais CDF da faculdade. Ser calculista é para todo mundo, é só questão de tu fazer uma escolha, de tu fazer uma especialização, de escolher ali um curso e estudar, vir para a prática de mercado. Então, espero que tenha ajudado. Obrigado por ter participado aí comigo. Se tu quiser deixar aí tua mensagem final, teu jabá, te seguir no Instagram, ele postou uns stories muito bacana e tem um videozinho ali muito bacana no Instagram dele, de ele na obra com um capacete com uma câmera 360, tirando fotos da execução da obra e filmando a concretagem também, né? É, isso aí, filmando a concretagem. Então, primeiro agradecer, professor, de novo pelo convite, né? Para mim, como eu falei, deixa eu... esse cara que tá me ligando aqui. Ligaram aí. Ela deve ser da obra. Daí o que eu ia dizer? Primeiro uma honra, professor, participar contigo de novo, tá? Além de mestre, a gente acaba se transformando amigo durante tanto tempo de convívio, né? A gente acaba criando, é como se fosse um círculo de amizade, né? Até a gente fala no grupo sobre vida pessoal, às vezes, de cada um, né? E agradecer isso, né? Convidar todo mundo realmente para me seguir aí no eng.fernandoviana, né? Agora que eu estou entrando com mais conteúdo aí realmente, de engenharia, né? De cálculo estrutural. E seria isso. E relembrar vocês que eu gostaria de ter alguém que nem eu, há um tempo atrás, que eu deixei passar a oportunidade e não ingressei em estruturas na prática. Então ingressem, você quer ser realmente um calculista, quer virar um engenheiro de estruturas, realmente ingresse, que você não vai se arrepender, eu tenho certeza. Em uma hora, depois que vocês entrarem no grupo e assistirem as primeiras aulas ali, do primeiro módulo ali, vocês já vão ver que a escolha não teve erro, que foi a correta. É isso aí. Pessoal, então, que não se inscreveu ainda, clica no linkzinho aqui na minha bio e se inscreva aí na imersão calculista 10K. Henrique chegou aí agora, ó. O Henrique que fez a live com a gente lá Esse é famoso. O Henrique Bosco fez a live ali com a gente, a aula sobre venda, sensacional, marcando presença aqui. Cara, assim, ó, obrigado a todos que estiveram aqui até agora. Essa foi a nossa 9ª live aí da semana de aquecimento, né? Semana de lives de aquecimento para imersão calculista 10K.
Hoje à noite vamos ter a nossa 10ª live, que vai ser às 19 horas, sobre captação de clientes, atendimento de clientes, fidelizar clientes. Então a gente vai falar muito sobre isso, porque é importante e é, né, fundamental tu saber a técnica para te atender bem o cliente, dar um bom produto para ele, mas tem todo um restante que vai fazer com que o cliente volte, com que ele fique fidelizado para ti. Então, assim, existem algumas técnicas para captar, para fidelizar, para atender bem, e a gente vai conversar isso. Porque não adianta só fazer saber, né? Saber fazer, mas também tem que saber vender, porque tem que alguém te contratar para tu mostrar o teu serviço. E isso hoje às 19 horas. Obrigado a todos que estão aí, obrigado ao Fernando e até às 19 horas na nossa próxima live. Obrigado, mestre. Obrigado, pessoal. Até mais. Um abraço.